Olá, graça e a paz de Cristo Jesus. Nos reunimos aqui uma vez mais a fim de darmos continuidade e prosseguimento às nossas videoaulas, tratando do assunto da missão ou missões na Bíblia, fundamentos bíblicos de missões. Nesta feita, na quinta aula, temos aqui um quinto vídeo analisando os textos bíblicos que dizem respeito à missão de Deus, ou a Missio Dei, como já falamos. Nesta feita, então, passaremos a abordar o assunto do Davi, Davi e o entendimento de missões. Após passarmos um tempo meditando mais pormenorizadamente os escritos mosaicos, históricos, passaremos aos poéticos e proféticos. Percebemos facilmente que a vida e a obra de Davi tiveram tremenda importância não apenas na transformação de Israel em um reino unido, mas em dar a ele um centro político religioso, que é Jerusalém, e ainda uma liturgia de culto ordenada e bela. 73 dos 150 salmos são atribuídos a Davi. Então, historicamente, temos aí a comprovação de que 73 desses 150 salmos foram Davi, que tem como autor, a autoria de Davi. Tem uma citação de um escritor que eu gostaria de citar na íntegra aos meus amados irmãos, que diz assim: a maior preocupação dos salmistas não era a divulgação de Javé voltada para o pagão. Seus salmos eram designados para serem usados pela comunidade de Jerusalém e diziam respeito a Israel, não às nações. Eles exprimiam a fé do povo escolhido e, ao fazê-lo, eles o fortaleciam. O hino de louvor do Antigo Testamento origina-se no templo e é para ser usado pelos crentes reunidos em Jerusalém. O único propósito dos escritores dos Salmos é louvar o Deus de Israel. Javé merece o louvor de toda a criação. Este é o pensamento que é exprimido em mais de um salmo. Não são apenas as nações que devem ser convocadas pelos fiéis dentre o povo escolhido. Os céus, a terra, os rios e até mesmo o mar também devem apreciar o Deus de Israel. E devido ao fato de pertencerem ao domínio da criação, não a serem chamados a compartilhar a fé de Israel, que os pagãos devem glorificar a Deus. Então, quem escreveu foi o Dr. Robert Martin Achard. Ele diz que o interesse do salmista, então, era o povo judeu. O foco era eles. Quando eles dizem respeito às nações, eles estão falando sobre o dever de toda criatura em adorar e louvar ao Criador. Não, segundo esse Dr. Robert, ele entende que o salmo não visava as nações para uma certa ideia de religião única, de passar a religião judaica para outras nações, como um proselitismo, Porém, o foco deles era o judeu, louvor e adoração daquele povo. Então, nós passaremos a ver um pouquinho mais sobre essa questão. É um fato profundo que o hino de louvor é uma pregação missionária por excelência. O hino de louvor é uma pregação missionária por excelência. Especialmente quando compreendemos que tal pregação missionária é sustentada nos Salmos por mais de 175 referências de cunho universalista às nações do mundo. Muitas delas levam esperança de salvação às nações. Alguns deles devem ser lidos inteiros, tais quais o Salmo de número 2, o 33, o 66, o 72, o 98, o 117 e o 145. São esses os maiores,
não é? São esses salmos os maiores que devem ser analisados todo o salmo, com o texto completo, porque eles são que têm o maior contexto da ideia, como eu acabei de citar. Aquele doutor que citei anteriormente, Dr. Robert, ele dizia que a ideia não era um proselitismo a nível universal. Porém, nos salmos nós encontraremos, principalmente esses que acabei de citar, narrações universalistas, não é? De que há relatos de uma salvação universalista. Não de modo, como já falei numa outra aula, da questão do universalismo, não é? Onde todos por fim serão salvos. Não, porém, a salvação chegando a outras nações e, por fim, esse povo judeu confessando que haverá salvação para outros povos. Haverá uma obra de Deus para outras nações. Nós veremos isso nos Salmos. E então passarei já a citar alguns desses versos, não é? A começarmos pelo Salmo de número 2 mesmo. Este que é um dos que eu falei que devemos ler totalmente, é um dos que nós podemos tirar dele um versículo de número 8, por exemplo. Salmo 2, verso 8 diz: Pede-me e eu te darei as nações, ou os gentios, né, por herança, e os confins da terra, ou os fins da terra por tua possessão. O salmista está falando aqui de forma messiânica, não é? E ele, ao mesmo tempo, está falando sobre outras nações como herança, a possessão da terra, outras nações, até o fim, não é, da terra. Então, nós entendemos que existe uma amplitude e o desejo dessa possessão de todas essas terras, não somente da terra, mas a submissão dos povos, o governo sobre os povos, não é? Mais do que um governo de um rei, de um monarca, que é o rei Davi, somente para governar todo o mundo, não é? Governar todas as demais nações. Mas entendemos que é um salmo messiânico, e ele está falando de um domínio total e geral, como um reino que é superior, que é o reino de Deus. O próximo salmo é o salmo de número 9 e o verso de número 8. Salmo 9, o verso 8 diz assim: Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. Então, o salmista, ao escrever esses salmos, ele tem essa ideia, não é? De juízo para todo mundo, não exclusivo para uma única nação, um único povo judeu, não. Mas ele fala que os povos pertencem a Deus, como nós já havíamos falado. O desejo de Deus da proliferação das nações, do desejo do espalhar-se por toda a terra. Esse é o desejo de Deus. E ele está falando, o salmista no Salmo 9, no verso 8, ele está dizendo que ele mesmo, né, o Senhor, julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre todos os povos com retidão. Termo justiça e retidão, bom falarmos aqui também, será muito usado, né, no Salmo, nos proféticos também nós encontraremos muito, depois falaremos de forma mais pausada sobre o assunto, explicaremos um pouco melhor. Esse desejo da justiça, da retidão, a injustiça será muito abordada também nesses textos, não é? Deve ser, na verdade, coluna de tudo que falamos, de tudo que pensamos sobre outros povos, porque o pecado que está em outras nações ou em toda nação atinge todas as áreas, e principalmente a área da justiça, não é? O direito do órfão, o direito da viúva, o direito do ser humano, o direito da humanidade, o direito da comunidade, a violação dos direitos, a injustiça, a impiedade, a impunidade sempre será atacado, referido na palavra de Deus. Então, o Salmo de número 9 e o verso de número 8 fala sobre uma justiça para todos, uma justiça para todas as nações. Posteriormente, temos o Salmo de número 22 e o versículo de número 27, ou verso também de número 27.
Salmo 22 e o verso de número 27 diz o seguinte: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Que salmo tremendo! O salmista está falando que haverá uma proliferação, não é? Uma proliferação do conhecimento do Senhor. Não é? Todos os limites da terra lembrarão e se converterão ao Senhor. Uma conversão total, ele entende isso. Lógico que, como eu já falei, não um universalismo, não é que todos se converterão e por fim todos iremos ao céu, ou como pensam os adventistas, não é? Não acreditam na existência do inferno, não é? Dizendo que de forma alguma Deus, sendo tão bom, criaria algo tão ruim e tal. É um assunto para uma outra aula. Mas eles acreditam nessa ideia de uma conversão, né, por todas as nações, o conhecimento do Senhor chegando a todas as nações e por fim havendo essa conversão ao Senhor e todas as famílias das nações adorando perante a tua face. Então, como aquele doutor que li no começo citou essa ideia da adoração de Israel, né? Então nós entendemos que o Davi, como traz essa liturgia de adoração, de culto para Israel, ele também tem essa ideia, não é? No seu coração, o desejo e o entendimento de que por fim o Senhor Deus levará adoração a todas as nações. Não sei se me mencionei em outras aulas, mas também cabe aqui ao assunto do autor que fala muito sobre essa questão. John Piper, se não estou enganado, ele tem uma ideia missiológica muito interessante. Para quem quiser, tem na internet. Ele fala sobre a adoração como um princípio de missões. Ele diz que o fim último da igreja é a adoração e não a missão. Ele diz que missão só existe porque não existe adoração em todas as nações, que seria o que estamos falando aqui no Salmo 22, no versículo de número 27. Então, segundo John Piper, a ideia da existência, da necessidade da Missio Dei, por fim, a missão da igreja, que também é de Deus, é de alcançar as nações, ensinando-as as nações para que elas adorem a Deus. O missionário, eu e você, nós vamos até as nações para que essas pessoas que não conhecem a Deus e por fim não podem adorá-lo, passem a conhecê-lo. É o que está dizendo o Salmo. Todos os limites da terra se lembrarão, se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Haverá um conhecimento, haverá uma conversão e por fim haverá adoração ao Senhor. Então, é uma ideia muito plausível, não é? A ideia da adoração como fim último. Segundo John Piper, essa ideia é o conceito de que a missão por fim terminará na terra, mas a adoração continuará no céu. Então, não podemos colocar, segundo John Piper, a missão como fim último da igreja. O objetivo da igreja é adorar ao Deus Todo-Poderoso, não é? E a missão fazer novos adoradores. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Em parte eu creio em toda essa ideologia também, essa ideia de John Piper. Tá certo? Vamos ao próximo salmo. Salmo de número 45 e o verso de número 17. Salmo 45 e o verso de número 17. Diz assim: Farei lembrado o teu nome de geração em geração, por isso os povos te louvarão eternamente. Não é? Mais uma vez, bom lembrarmos aí, farei lembrado o teu nome de geração em geração, por isso os povos te louvarão eternamente. A ideia aqui é como Deus ordenou a Moisés, uma repetição, uma inculcação nos filhos, constantemente passando um para o outro,
o recordar, o relembrar, rememorar, começar a ver tudo que já foi feito, isso chega às outras nações. Essa é a ideia. Por isso os povos te louvarão eternamente. Motivos para os povos louvarem ao Senhor. Lógico que eles entendiam que os seus motivos eram os únicos. Porém, nós entendemos que existe uma mensagem aqui. Porque quando Jesus está conversando com a mulher samaritana naquele poço, não é? Lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 4, ele diz isso para aquela mulher. Ele disse: vocês, os samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, ainda que ele esteja falando de falarmos dos benefícios de Deus feito ao seu povo, para que todas as nações ou todos os povos cheguem a louvar ao Senhor eternamente, ele está dizendo também claramente que, por fim, os motivos judaicos dos judeus é que servirão de louvor às nações. Porque o Messias vem dos judeus, conforme disse o próprio Senhor Jesus. Não tem como anulá-los. O Senhor Jesus nasceu judeu, né? Teve desejo, desejo, projeto, propósito soberano e santo do Senhor Deus Todo-Poderoso é nascer em seu Filho Jesus no meio de seu povo, no meio da cidade santa, no meio do seu povo da cidade santa. Então, não tem como mexer com isso, isso aqui é indiscutível. O próximo salmo que quero tratar é o próprio Salmo 46, né? O salmo seguinte, ele também deixa bem claro, é um salmo muito conhecido da gente, todos conhecemos ele. Salmo 46 talvez é um dos mais pregados, né? Após o 23 e o 91. Eu acredito que o 46, quem é pregador aí na sala, entre os nossos alunos, os nossos irmãos, já pregou possivelmente o Salmo 46. E o versículo de número 10 tem uma expressão, não é? Ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, ou os gentios. Serei exaltado sobre a terra. Deus, falando na boca do salmista, está dizendo que as nações o povo deve se aquietar. Aquietar para saber que ele é Deus. Uma tremenda interpretação. Deus, para ser conhecido, há necessidade de um silenciar. Né? No silenciar do povo, há um conhecimento de Deus. No descanso do povo, há uma manifestação de Deus. Deus será exaltado entre as nações, entre os gentios, será exaltado sobre a terra. E eu me lembro da menção do próprio Senhor Jesus a Nicodemos, não é? No capítulo de número 3, né? Ele dizendo: assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Louvado seja o nome do Senhor, que é o cumprimento dessa mensagem divina, não é? No Salmo: serei exaltado entre as nações para os gentios, serei exaltado sobre a terra. Na exaltação, na elevação de Jesus, todas as nações podem ver a sua glória, louvado seja o nome do Senhor. O missionário, o evangelista, o pregoeiro da justiça pode anunciar o Deus exaltado em todas as nações, de uma forma simples e clara, pois a exaltação está na cruz do Filho de Deus, o Filho de Deus crucificado. Né? Loucura para os que perecem, mas para nós o que cremos é o poder, a exaltação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai ser exaltado conforme ele disse. E num outro versículo ele também diz isso, né? Que ele atrairá todos a si, né? Ele vai atrair todos a si mesmo. E de uma forma inusitada para a maioria dos povos, não é? Mas é um propósito santo de Deus, que todo lugar a mensagem do Senhor é bem-vinda por causa disso, não é? A loucura da pregação,
Diz-se o apóstolo que os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, não é? Mas a palavra de Deus é quem pode mostrar a exaltação do Senhor. Próximo salmo, salmo de número 49. Salmo de número 49, versos 1 e 2. Ouvi isto, vós, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. O salmista está chamando a atenção de todos. Ouvi isto, vós, todos os povos, inclinai os ouvidos. Interessante porque o judeu tem lá um versículo, na verdade, nos livros mosaicos do Pentateuco, que temos o Shema, ó Israel, ouve, ó Israel, o teu Deus é um. Shema Israel é uma citação muito comum entre os judeus, onde Deus está chamando primeiramente a atenção do povo para ouvi-lo. Logo depois é que ele vai declarar suas leis, não é? O decálogo ou os 10 mandamentos. Primeiro, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Então, alguns até dizem que o primeiro mandamento de Deus é o ouvir. Ouça, ó Israel. Primeiro mandamento, porque se você não ouvir, você não vai entender nenhum dos outros mandamentos. Além de existir outros 613 mitzvot, não é? Então, no 49, o Salmo de número 49, nós encontramos esse Shema, não é? O Shema não somente para Israel, mas o Shema a todas as nações. Ouve isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. Então, o próprio salmista está chamando a atenção de todos. O desejo da citação que vem logo a seguir, do restante do salmo, é que todos ouçam. E louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, porque aqui estamos nós, um exemplar da palavra de Deus, e essa palavra chegou a nós. Isso é o poder de Deus, de fazer a palavra chegar a nós e se cumprir isso, cumprindo o desejo do salmista, inspirado por Deus, de que todos os povos ouçam a palavra de Deus. E nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Isso é cumprimento da palavra, isso é milagre, isso é operação divina, louvado seja Deus. Tanto baixos, diz o verso 2, tanto baixos como altos, tanto rico como pobres. A palavra de Deus nos Salmos, através de Davi e alguns outros salmistas, nós encontrando aí o desejo que todos ouçam e mostrando que isso é sem distinção. Baixos, altos, ricos, pobres, não devemos escolher a quem pregar. Não devemos escolher que tipo de gente deve ouvir o Evangelho. Todos, tanto altos como baixos, tanto adultos como crianças, jovens, adolescentes, todos devem ouvir a palavra de Deus. Vamos ao Salmo de número 57 e o verso de número 9. Diz assim: louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, eu te cantarei entre as nações. O desejo de louvar, de expandir o louvor a Deus entre todos os povos, entre todas as nações. Louvor, adoração a todos os povos. Só é possível, isto só será possível se o reino de Deus alcançá-los. É necessário o reino de Deus. Jesus disse: antes buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. É desejo de Deus que o reino se estabeleça, que todos conheçam e se rendam ao reino de Deus. Disse o Senhor Jesus na oração, ensinando a oração em Mateus capítulo 6. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O Filho quer o reino do Pai estabelecido sobre a terra.
O desejo da igreja deve ser o mesmo desejo do Filho, o estabelecimento do reino, a justiça desse reino sobre a terra. Porque se o reino chega a todas as nações, haverá louvor. A missão de Deus, a missão da igreja, é levar o reino de Deus a todos os povos, para que todos se rendam ao senhorio da Trindade e haja louvor ao Senhor pelo seu feito, seu grandioso feito, não é? Então, o desejo do salmista é colocar o louvor de Deus entre as nações. Temos ainda o Salmo de número 67, que eu citei também que era um daqueles que nós podemos ler, não é? Versículos ou versos de 2 a 5 que diz: para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Olha que tremendo. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então o salmista está desejoso de que o louvor de Deus chegue, não é? Chegue às nações, cheguem aos povos, que todos, por fim, unidos louvem a Deus. Eu fico imaginando o desejo do salmista num culto a Deus e tendo lá a congregação de Israel reunida, não é? Talvez, eu não sei, nesse período quantos deviam ser, não é? Mas vamos aqui dizer que sejam por volta de 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões talvez de judeus em uma assembleia solene, não é? As tribos todas reunidas, e de repente um louvor a Deus começa, e aquela multidão de vozes louvando ao nome do Senhor, e de repente o salmista então entende como é glorioso adorar o nome do Senhor, bendizer ao Senhor Altíssimo que os tirou da terra do Egito, que os escolhera por povo entre todas as nações, e ao ver todas aquelas vozes adorando a Deus, o salmista almeja, eleva os olhos, não é? Acima daquela multidão e prevê todas as nações e deseja todas as nações da terra louvando o nome do Senhor. Que coisa gloriosa! E o cumprimento sabemos que se dá lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 5, onde João também contemplou essa visão. Gente, povo, tribo, raça, língua, nação, todos, de tudo quanto era nação, de tudo quanto era tipo de gente, indígenas, de todos os países, uma multidão, uma massa de gente levantando sua voz, levantando suas vozes ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, único que é digno de receber o louvor e adoração, e louvando e bendizendo o nome do Senhor. Isso é glorioso. Missionário deve ter isso no coração. Se alguém se converte a Deus, vive de culto a culto, frequentando igrejas e mais igrejas, querendo só se encher, só receber e não consegue vislumbrar essa visão, irmãos, tem alguma coisa errada. Algo está errado se eu me converter e não consigo entender isso. Não consigo desejar que as nações louvem e adorem a Deus, é porque eu não conhecia a glória e a grandeza de Deus. Mas se eu conhecer a glória, a grandeza de Deus, quem Ele é, experimentei o Senhor na minha vida, eu desejo isso a todas as nações. Eu desejo que Deus seja glorificado por todo o povo. Eu desejo que Deus seja adorado pelos indígenas brasileiros. Eu desejo que Deus seja louvado pelos indígenas bolivianos. Eu desejo que o evangelho chegue aos índios do Peru e eles então, por fim, unidos, ao invés de adorarem a terra, como também na Bolívia, Pachamama, ao invés de adorarem a natureza, eles adorem ao Criador de todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Se alguém desconvertido e não almeja estas coisas, é melhor rever a sua conversão. Não é verdade? Melhor rever a conversão. Vamos aqui ainda passar ao Salmo de número 86
e o verso de número 8. Salmo de número 86 e o verso de número 8. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Mas um motivo, além de querer desejar a glória de Deus, eu também devo entender que não existe outro Deus, conforme a Bíblia nos afirma. Os deuses são criação da mente humana. Deus afirma que não existe outro Deus senão Ele. Não é? Tudo mais é coisa da imaginação humana. E o salmista chega a dizer que não existe nenhum Deus semelhante perante tudo que é criação dos homens. Deus não é criação dos homens, mas comparado, se alguém quiser comparar assim, não vai encontrar nada semelhante ao Senhor nosso Deus. Nem há obras como as tuas. As obras do Senhor nosso Deus são maravilhosas. Então, ainda temos esse desejo, essa relação do salmista falando sobre quem é Deus, a diferença entre ele e as obras desse Deus. Não é? Do versículo 8, nós passamos ao versículo 9, que diz: todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão teu nome. Ainda que o desejo dele é que isso aconteça na cidade santa, não é? Perante o templo sagrado, pois eles acreditavam e acreditam até hoje que o único lugar de adoração deve ser ali, por isso eles não têm sacrifício, por isso que eles não têm aquele culto como outrora, porque o templo deles foi destruído. E no local está a mesquita de Omar, ainda que hajam estudos para confirmar que talvez seja um pouco mais acima a localização, e eles estão lá produzindo todos os utensílios do templo, eles tinham essa ideia, não é? De que as nações ainda viriam à cidade santa para proclamar a Deus. Eles estavam completamente encantados, se é que eu posso usar essa palavra, com o templo que foi construído, né? Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. O desejo de que Deus seja glorificado está completamente aqui por todos os salmos, não é? Porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Por fim, ele termina dizendo: só tu és Deus. Muitos deuses inventados pela mente humana, mas só tu és Deus. Os missionários levam essa verdade às nações. É horrível, meus irmãos, você chegar numa nação e você ver eles entregues à idolatria. Como nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17. O apóstolo Paulo foi, né, para aquela cidade e de repente ele andou um pouco enquanto os discípulos não chegavam, e ele andando por aquela cidade diz que ele teve seu coração compungido, né, sofreu ao ver a cidade entregue à idolatria. Nós também sofremos ao chegar numa nação, num povo, num povoado e vermos tamanha idolatria. Me choca o coração ainda ver nos nossos telejornais aquelas procissões, aquelas festas que acontecem na Bahia, ou como recentemente mostraram aí a festa de Padre Cícero, e tantas aberrações que nós vemos. Não é? Isso deve doer o nosso coração, não é? De ver as pessoas fazendo isso pela mentira, e nós aqui tendo conhecimento da verdade. Não somos detentores da verdade, porém o Senhor Deus nos abriu o entendimento para conhecermos a verdade, e às vezes ficarmos com ela só para nós, não é? Queremos guardá-la só com a gente, e essas pessoas morrendo no erro da idolatria. Que Deus tenha misericórdia de todas essas pessoas, de todos esses povos, de toda essa gente, não é? Que Deus tenha misericórdia deles. Salmo 96, versículos 10 e 13, ainda mais um salmo para analisarmos. Salmo 96, versículos 10 e 13, que diz assim: dizei entre os gentios que o Senhor reina, o mundo também se firmará, para que se não abale. Julgará os povos com retidão,
E diz o versículo 13: ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Agora o salmista faz uma declaração sobre a verdade de Deus, nosso material de trabalho. A verdade de Deus está nos Salmos. O salmista nos mostra o material da Missio Dei, a verdade. Os povos serão julgados com justiça e eles farão isso de acordo com a verdade de Deus. Não serão as verdades inúmeras, uma verdade relativa, como dizem alguns filósofos, não é? Alguns cientistas, a verdade absoluta de Deus. Existe uma verdade absoluta. Não existe relativo ad infinitum, não é? Do latim ad infinitum, relativo de relativo de relativo. Existe uma verdade absoluta, não é? E é segundo a verdade absoluta de um Deus absoluto é que haverá juízo. O missionário não é missionário da sua mente. Não tem um chamado segundo uma loucura de sua cabeça. É segundo o chamado absoluto de um Deus absoluto que quer a salvação dos povos. É um desejo de um Deus absoluto, de uma verdade só, de uma verdade absoluta, sem relativismo. Ele é um Deus absoluto. Desejo que levemos o evangelho absoluto a todos os povos. Temos ainda o Salmo de número 102, versículos 21 e 22, que dizem: para anunciarem o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos se ajuntarem os reinos para servirem ao Senhor. Ao desejo aí, a junção dos povos servindo ao Senhor. Como nós já podemos presenciar, não é? América Latina aqui, Argentina, Peru, Uruguai, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, não é? As nações se juntando, uma conversão acontecendo em toda a nossa América Latina. Isso é maravilhoso, não é? Cruzadas de milagre, o evangelho sendo anunciado, pessoas sendo curadas, famílias inteiras sendo transformadas, a junção dos povos para adorar a Deus. Tão visivelmente nós já temos ouvido aqui na América do Sul, não é? Na América do Sul, também na Central, não é? Nós ouvimos falar também de tudo que Deus está fazendo na América Central, de toda a prosperidade do Evangelho, não é? É isso que a gente precisa, não é? A prosperidade do Evangelho, não o Evangelho da prosperidade, mas a prosperidade do Evangelho na América Central. Nós temos ouvido também diversos relatos que estão acontecendo ali e que Deus tenha misericórdia de todos esses povos, tá certo? Salmo de número 102, versículos 21 e 22, já lemos. O Salmo 105 e o verso 1 diz: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Esse é o desejo de Deus, levarmos a verdade, fazermos conhecidas as suas obras entre as nações. Sua grande obra, a obra da crucificação de Jesus, a obra da redenção mediante o seu sangue, a obra da justificação pela fé de todos os povos, sem obras da lei, somente pela fé, o sola fides, somente pela fé, a salvação, crendo no Filho de Deus para a salvação, e não em nós mesmos, não em nossos méritos, mas nos méritos de outro, nos méritos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? Devemos levar essa manifestação da obra de Deus a todas as nações. Você conhece a obra de Deus, você sabe o que é a obra de Deus, você vive a obra de Deus, você é fruto da obra de Deus, você é alvo da obra de Deus, e nós devemos compartilhar isso com outras nações. Temos ainda o Salmo de número 126, não é? Que é tão conhecido também, Salmo 126. Salmo 126, talvez alguém diga aí que eu cometi alguma injustiça,
de não ter citado algum salmo que você conheça, o irmão ou a irmã conheça, porém eu não pude pegar todos, né? São muitas menções e eu peguei algumas que tinham algumas outras lições implícitas, né? Então eu estou usando justamente esse. 26:2 de Salmos diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. O desejo de Deus, do louvor do povo, as nações em volta, vendo Deus abençoar o judeu, vendo Deus abençoar o seu povo, serviria de louvor entre as nações. Interessante que se nós formos ver isso, nós leremos lá em Jeremias, no capítulo de número 33, no versículo de número 8, esse era o desejo de Deus. Quando Deus abençoava o seu povo, ele ainda tinha um desejo missionário, que Deus poderoso. Salmo de número 33, o versículo de número 8, o versículo de número 8 diz assim: e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim. Olha lá, a obra de Deus, a redenção, Deus já falando dessa obra. E perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. Esse era o desejo de Deus. Por que Deus vai fazer essa obra de purificação, de redenção, de perdão? Versículo 9 explica: e este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, espantar-se-ão, perturbar-se-ão, por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. O desejo de Deus, ao ser gracioso com o judeu, era manifestar a sua graça a todas as nações, a olharem para Israel, a olharem para o povo judeu e verem graça, verem bem, ver favor de Deus. Meus irmãos, a mensagem missionária é a mensagem da graça, do amor, do perdão, da misericórdia de Deus a todas as nações. Não existe outra mensagem senão essa. Deus, ao ser benigno com Israel, a ser misericordioso com Israel, tinha o intuito de demonstrar às outras nações graça, favor e misericórdia. Porque todas as nações conhecem um Deus tirano, o Deus do faz por onde que eu te ajudarei, não é? O Deus que é olho por olho e dente por dente. Isso é conhecido desde o Egito Antigo. E Deus está falando com eles: olha, mas eu não sou assim. O verdadeiro Deus não é esse Deus conhecido das nações, que foi levado um pedaço de cada mente e proclamado isso entre todos, e foi manifestado a todos um tipo de Deus assim. Deus está falando: eu vou fazer bem a Israel, vou dar-lhe paz, vou dar-lhe saúde, e quando as nações virem eu fazer isso, eles vão entender que eu sou Deus diferente, que eu sou o Deus verdadeiro, o Deus misericordioso, o Deus do amor. Também está lá em Ezequiel 36, né? Ezequiel 36, versículos 23 e 36. Ezequiel 36, versículos 23 e 36. Versículo 23 diz: e eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. O desejo de Deus de santificar o seu nome é porque havia sido profanado entre as nações. Depois nós vamos falar de forma mais pausada em tudo isso aqui. Versículo 36. Então saberão os gentios que tiverem ficado ao redor de vós que eu, Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, disse e o farei. Então, o desejo de Deus de fazer bem às nações, aos gentios, era ainda assim demonstrar amor, demonstrar a possibilidade da atuação de Deus. E isso é claro, não é? Nós vemos isso no Antigo Testamento, sabemos que essa é a obra de Deus, esse é o desejo de Deus. Falaríamos ainda sobre a dedicação do templo, mas não vai dar tempo de fazermos isso. Por isso, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós falamos então sobre a continuidade desse desejo em Salomão, né? Filho do rei Davi, como é que Salomão se comportou com relação a esse desejo da Missio Dei, do desejo da adoração da glória de Deus entre todos os povos. Por enquanto ficamos aqui, que Deus continue abençoando os irmãos e que Deus seja sempre louvado e glorificado por tudo. A Ele somente a glória para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.